Boa noite. Esperar aqui a convidada entrar. Saudades, Lu. Boa noite, pessoal. Tô já esperando só um pouquinho a convidada. Renata, me ouve? Te ouço perfeitamente, ainda a câmera não. Nada. Nada, não te vejo. O áudio tá ótimo. Só não tô te vendo. Você consegue me ver também? Ele diz que tá conectando, assim, não aparece. É, tá com alguma configuração que não tá compartilhando o vídeo. Elaine, você tá aí? Tô aqui. É, só não consigo te ver mesmo. Gente, como? O que que tá acontecendo? Alguém me dá uma ajuda, por favor? É, Eu sou alguém. Você péssima tá nessa vendo o coisa, mas pessoal eu tô me colocar. vendo. Você tá vendo o comentário do pessoal aí? Tô vendo. Você tá me vendo normal? Estou te vendo normal. Tá esquisito. Pessoal, você tá vendo? Vocês estão vendo a Elaine aí? Dá um oi aí. Faz só o áudio com ela dela mesmo. Tô falando, faz só o áudio com dela, com o áudio dela mesmo. Não, gente, eu tenho que aparecer? É, exatamente. Não, ninguém tá te vendo. Alguém sabe mexer nisso pra dar uma ajuda? É, eu tava dizendo que você não tá conseguindo participar. Não só áudio mesmo. Ah, agora sim. Tá me vendo? Agora sim. Ai, Ah, que bom. boa Mas noite, tudo confesso que eu não bom? fiz nada, tá? Boa É, noite, às vezes Renata, a, tudo bem, você? às vezes a conexão mesmo, sei lá. É, pode ser. Bom, gente, seja bem-vinda, Elaine. É um prazer te receber aqui na Renoliver. Estou muito feliz, assim. Foi um contato que eu fiz com uma amiga nossa, né, em comum, né? A Benita, que também que é Uhum. uma linda, uma fofa. E aí a gente está falando essa semana de saúde da mulher, né? De hormônios, dores, enfim. É tudo relacionado à mulher. E você trabalha com fisioterapia, com reabilitação pélvica, né? Sabe bem como as mulheres sofrem, né? De Uhum. algumas dores, né? Às vezes dores mais internas, né? Então, assim, hoje a gente vai falar o seguinte: como a fisioterapia atua na melhoria das condições da saúde da mulher, ciclos, hormônios, e o organismo feminino e a dor, tá? Então, eu estou com a doutora Elaine Souza, ela é fisioterapeuta, especialista em reabilitação pélvica e já ajudou muitas mulheres e homens, tá? Com problemas no aparelho ali reprodutor, na parte pélvica, enfim. Sim. Por que que a gente acha importante? Por que que a Renolive acha importante? Porque eu trabalho com a osteopatia, né? Fisioterapia, com especialização, né? Então a gente considera que a manipulação do corpo ela pode afetar no bom funcionamento do organismo, com equilíbrio e a saúde no geral, né? Então eu gostaria que você se apresentasse, é claro,
e falasse um pouco Sim. do que você faz, de como você ajuda as pessoas, que isso é muito importante para a gente. Bom, primeiramente, Renata, eu queria agradecer o convite. Para mim é uma honra estar aqui, podendo falar um pouco sobre a mulher. Eu acho que a gente tem muita informação, mas acho que a mulher em si ela ainda está muito carente de informações, principalmente sobre a região pélvica. Bom, eu sou Elaine Souza, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu atuo nessa área há 7 anos. O meu foco são as disfunções miccionais, as disfunções coloproctológicas e as disfunções sexuais, principalmente na mulher, né? Então, eu já estou aí atuando nessa área há um tempinho e cada dia que passa eu vejo uma necessidade muito maior da gente estar orientando as mulheres, os homens também, que eu acho que são bastante carentes, né, de informação, em relação à saúde pélvica. E é mais ou menos isso. Ótimo. Então, a dor pélvica, se você não sabe, é uma dor assim, bem na região assim, abaixo do abdômen. Ela também é conhecida como assim, no pé da barriga. Ela normalmente é um sinal de problema ginecológico, uroginecológico, né? Intestinal ou relacionado à gravidez. É claro, a gente já fez uma live falando das mudanças da grávida e a relação da articulação temporomandibular. A gente abordou um tema falando de tudo um pouco dessa relação. Então, assim, esse é um sintoma mais comum na mulher também. Assim, pode acontecer também no homem, mas é mais comum na mulher. Por isso que a gente se especializa mais nas mulheres, né? Então, também relacionado com problemas intestinais e também pode ser, só para chamar a atenção do homem, problemas intestinais e a próstata. Normalmente são exemplos de dores pélvicas. Vai me corrigindo aí, qualquer coisa. Dor na região pélvica do homem. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais quais são os sinais, assim, sintomas que as pessoas apresentam quando chegam até você, assim, que você olha assim, caramba, ele realmente precisava de uma fisioterapeuta para fazer a reabilitação pélvica. Sim, para começar, Renata, é importante a gente frisar que dor não é uma coisa normal, né? As pessoas precisam parar de achar que é só uma dorzinha. A dor, ela nada mais é do que um sinal que o seu corpo está te dando de que algo está errado, né? E que precisa ser visto. A mulher, eu noto muito, até mais do que o homem, que a mulher está acostumada à dor, né? Desde o período menstrual, ela sente as cólicas e ela entende a dor como uma coisa normal, uma coisa esperada. E existe sim a dor, né, do ciclo menstrual, a cólica menstrual normal, e existe aquela dor que não é. Então, para começar, sinal de dor é sinal que seu corpo está te alertando que algo não está legal. Quando os pacientes chegam para mim, os homens, é mais difícil, como você já falou, ter esse sintoma de dor pélvico. Quando isso acontece, já é uma coisa mais ligada à próstata e normalmente eles já têm outros sintomas antes. Então, eles já procuraram urologistas. As mulheres, elas podem ter dor pélvica por N motivos. São inúmeras as coisas que podem acontecer no organismo da mulher que podem gerar dor pélvica. Para começar, ao longo da vida da mulher, ela passa por muitas mudanças. Mudanças físicas, mudanças psicológicas, mudanças sociais. A gente tem um processo, até pela questão dos hormônios, de um envelhecimento natural que vem desde lá da menstruação até o período da menopausa. Nesse período, muitas coisas podem acontecer. A mulher pode sentir dor por vários motivos. Ela pode sentir dor por uma questão hormonal, né? Seja por um cisto ovariano, seja por uma endometriose, ou ela pode também sentir dor por questões, como você já falou, dores por questões intestinais. É muito comum a mulher, por exemplo, com endometriose, ela sentir dor ao defecar, né? E às vezes essa dor ao defecar já se imagina logo, é uma coisa intestinal, é uma constipação, mas pode ser um problema ginecológico, né? Então, esses pacientes, quando eles chegam e relatam dor, é preciso uma avaliação muito minuciosa, porque diferente do homem, a mulher pode ter milhões de fatores que podem gerar
a dor pélvica. Inclusive, questões até emocionais e psicológicas. Eu tenho tido, é muito comum hoje no meu consultório, mulheres jovens com disfunções sexuais, né, relacionadas a problemas emocionais e psicológicos e que relatam dor nessa área. Então, é preciso uma avaliação. Interessante, muito. Né? Jovem, assim, mais ou menos faixa etária. Faixa etária de 25 até, e aí vai. Mas aos 25 anos eu já recebo pacientes. Exatamente. E hoje, assim, eu tenho notado um crescimento muito grande. Eu não sei se já existia e as mulheres não procuravam, né? Pode ser isso também. Ou se realmente houve um aumento muito grande nas disfunções sexuais na mulher. As mulheres estão sentindo muita dor na relação sexual, elas estão passando por situações de constrangimento na hora da relação sexual relacionadas a essa dor, porque é uma dor limitante mesmo, é uma dor que limita, é uma dor que deprime, é uma dor que, enfim, causa N problemas na vida da mulher. E hoje eu acredito até pela vida... Edson comentou aqui que 25 anos já é velha já. Entendi. Obrigada, tá? Ainda bem que eu só tenho 24. Eu não consigo ver os comentários, eu não sei por que eu não consigo ver os comentários de ninguém, eu não tô vendo. Eu desativei, peraí. Tá, não tem problema. Mas fala pra Edson que tá tudo bem, eu com 24, então ainda tô em tempo. Então, assim, eu tenho notado um crescimento muito grande de dor pélvica e dor durante a relação sexual em mulheres muito jovens. Quando a gente falava de dor pélvica, a gente geralmente associava endometriose, cisto ovariano, ovário micropolicístico, a gente sempre associou a isso. Né? A doença, literalmente. Exatamente. E não a funcionalidade, né? Exatamente. Hoje eu noto um crescimento importante de disfunções sexuais e relacionadas até a problemas mais emocionais, psicológicos, estresse, a vida muito corrida. E aí entra até na tua área também, Renata, o quanto essas mulheres hoje passam muito tempo numa postura só. Hoje as mulheres, elas têm uma vida mais independente, trabalham fora, muitas delas passam horas sentadas na frente de um computador, né? Isso vai gerando, né, uma desestabilização estrutural de pelve, coluna, e uma coisa vai levando a outra. Eu vou te contar tudo muito interligado. Assim, é interessante você estar falando, assim, porque eu vou te contar uma história que aconteceu, assim, não foi comigo, né, me contaram, assim, ela foi num osteopata, né, essa pessoa foi no osteopata, e ela tinha um cargo muito alto numa das maiores empresas, assim, do Brasil, né, e aí ela tinha dificuldade de engravidar, olha isso, né. Só que ela se vestia que nem homem mesmo. E ela comandava só homem de baixo, assim. Só ela de mulher. E o restante era tudo homem, tudo peão que ela tinha que comandar todo mundo e tal. E é uma tarefa árdua, né? Então ela começou a mudar o jeito dela, basicamente. Ela mudou o jeito dela. E ela se comportava basicamente que nem homem. Se vestia que nem homem. Ela não ia, assim, ela tinha empregada. Então ela não fazia nada em casa. Nada que seja, assim, feminino, vamos dizer assim, né? Ela começou a ter dificuldade de engravidar. A gente começou a trabalhar toda a parte de função, né? Foi começada a trabalhar essa parte de função dessa paciente, dessa pessoa, né? E mesmo assim ela não conseguia engravidar. Pra você ideia, assim, a importância também do comportamento, de como você recebe, como eu vou falar assim, né? Você comandando, né? Você tendo dificuldade. Exatamente. Quer dizer, aí o que ela fez, né? Aí foi conversado na época e tudo. Ela, na época, ela decidiu, então, largar tudo que ela falou assim, não quero, então, vou sair desse cargo aqui. Aí ela saiu do cargo, começou a colocar vestido, lavar louça, ir para casa, enfim, fazer as coisas de casa. E, sei lá, uns 2, 3 meses depois, ela conseguiu engravidar sem problema nenhum. Quer dizer, o comportamento dessa pessoa, os aspectos físicos, emocionais, né? Exatamente. A mulher, hoje em dia, ela está passando por uma autocobrança muito grande, né? Hoje, a gente, como mulher, a gente tem que ser dona de casa, tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que trabalhar fora. Então, são muitas... ela tem que dar conta de muitas coisas. E gera uma autocobrança interna muito grande dessa mulher consigo mesma.
muitas vezes, se você pegar mulheres que têm uma vida extremamente estressante, atarefada, que faz 1000 coisas, e você faz um toque vaginal numa mulher dessa, e pega uma outra mulher que não tem uma vida tão agitada, tem uma vida mais tranquila, é impressionante como a musculatura do assoalho pélvico é extremamente diferente. É uma musculatura muito mais tensa, é uma musculatura muito mais rígida, porque assim, na verdade, Renata, Elaine, tá? Eu não gosto de segmentar o paciente, né? Para mim, o paciente não é um assoalho pélvico. Então, quando eu falo de assoalho pélvico, eu tô falando de músculo. Músculo a gente tem no nosso corpo inteiro, né? Então, da mesma forma que nós temos pontos de tensões, que aí você entende melhor do que eu, né? Pontos de tensões na coluna, aqueles nódulos de tensão, nós também temos na vagina. Porque é um músculo como qualquer outro. E aí essa mulher, ela passa muito tempo, às vezes, sentada no computador, ou às vezes em casa mesmo, fazendo milhões de coisas. Essa mulher quase não vai ao banheiro. Essa mulher quase não faz xixi. Essa mulher não evacua bem. E aí, olha quanta tensão vai se formando nesse assoalho pélvico. Porque o assoalho pélvico é um músculo, o músculo tem função. Só que essa mulher, por conta dessa correria, essa musculatura ela vai perdendo a função e ela vai ficando tensa, até gerar problemas realmente físicos. Na Isso verdade, eu tô falando, claro. é como se o corpo quisesse entender que aquilo ali seria normal para ela, né? Vamos dizer assim. Né? Exatamente. Isso eu tô falando de problemas relacionados ao estresse. É claro que nós temos problemas como incontinência urinária, nós temos problemas como dor intensa, que podem ter fundos físicos, é claro. Como a incontinência, que vai ter normalmente, a incontinência de esforço vai estar relacionada a uma fraqueza de musculatura. E aí entra outra coisa, olha como é comum hoje em dia você ouvir que uma mulher tem incontinência urinária. Se você pega mulheres jovens, aí eu não estou falando dos 25, tá, Edson? Eu estou falando de jovens de 40. Você pega mulheres jovens de 40, 45 anos, que para elas é absolutamente normal falar que ela tosse e espirra e sai uma gotinha de xixi. Se você fizer uma pesquisa, se você entrar, por exemplo, entra numa academia, conversa com algumas mulheres que estão malhando. Nessa faixa etária, elas vão falar para você, não, acontece, às vezes eu espirro, eu vou tossir, sai umas gotinhas de xixi. E aí você vê o quanto essa musculatura é extremamente pouco trabalhada. Exatamente. Ela é muito forte, na verdade. Ela é muito forte, mas chega uma hora que também o corpo, olha, não dá mais. Exatamente. E no nosso caso, nós temos ainda umas questões aí hormonais que nos ajudam ou nos prejudicam, que dependendo de como a gente está, se esses hormônios estão equilibrados ou não, a gente vai ter um assoalho pélvico forte ou a gente vai ter um assoalho pélvico que vai começar a dar defeito. Depende muito dessa questão hormonal. Gente, vocês estão entendendo o que a Elaine está falando? É o seguinte, o assoalho pélvico que ela está falando, né? Desculpa, não expliquei, né? Não, só para resumir um pouquinho, não, você explica de novo. Eu vou só resumir o que você falou. A importância do assoalho pélvico, olha só, ela falou de se você tem dificuldade, prisão de ventre, vamos dizer prisão de ventre, ou seja, se você, por alguma causa, tem dor, porque você tem prisão de ventre, pode ser que você tenha algum problema relacionado ao assoalho pélvico. A gente falou também de problemas intestinais, que também pode ser por conta de uma endometriose. Estou só cercando. A gente falou também de bexiga, sistema urinário. Olha como é que ele é tudo cercado, além dos ossos, né? Que a gente fala do sacro, que fica ali repousando toda aquela região. Enfim, olha quantas estruturas importantes tem somente nessa região. E que ela é toda interligada com as suas pernas, por exemplo. Você pode ter dor ciática por conta de uma alteração do sistema. Então, explica um pouquinho o que é o assoalho. Deixa eu só explicar, então. O que acontece? O assoalho pélvico, ele é um grupo muscular, tá? Que forma, é como se formasse uma rede, são os músculos do osso da pelve, certo? A pelve, eu esqueci de trazer meu material, mas tudo bem. Nós temos a pelve, que é a parte óssea, né? Que é o que todo mundo chama ali de minha bacia, quadril, sei lá. Bacia. O quadril, enfim.
ele tem um grupo muscular que recobre ele. O assoalho pélvico, ele fica ali embaixo dessa pelve, formando como se fosse uma rede. Então veja a importância dessa musculatura. É essa musculatura que segura todas as vísceras. Você tem ali, dentro do seu abdômen, você tem os rins, você tem bexiga, você tem, no caso da mulher, tem ovário e útero e trompa, no caso do homem tem próstata, tem o intestino, o grosso, o delgado. Todas essas vísceras, elas são amparadas por esse grupamento muscular. Então você entende que se tiver qualquer problema, se esse músculo não tiver forte, funcional, o suficiente, você pode ter problema em qualquer víscera dessa. Porque é ele que segura. Então, se eu tenho um assoalho pélvico, por exemplo, muito frouxo, esses órgãos descem, que aí a gente chama de prolapso, né? Que é o que a gente chama da bexiga arriada, do útero arriado, de ovário arriado. Por quê? Esse assoalho, nossos órgãos, ao longo dos anos, né, a gente vai envelhecendo, ele pesa. A gente vai ficando pesado por dentro. Ele começa a pesar. Se o assoalho não está ali firme, ele não segura. Ele está fraco, os órgãos descem. É onde acontecem os prolapsos. Então, essa musculatura é uma musculatura extremamente importante. Essa musculatura que segura o nosso xixi, essa musculatura que segura o nosso cocô. Então, se eu tenho uma musculatura que é fraca, por exemplo, eu posso espirrar e fazer xixi. Eu posso tossir e sair xixi. Eu posso pegar um peso na academia e soltar gases, sem querer, não conseguir segurar. Então, essa musculatura, ela é importantíssima quando se trata das nossas vísceras abdominais, porque é ela que vai segurar. Então, ela precisa ser olhada com muito carinho. Muito carinho. E por relação, a gente chama de... Existe uma relação também que pode dar problemas em membros superiores, só para vocês terem ideia da ligação do corpo com relação ao assoalho pélvico. Porque, assim, na verdade, Renata, é como eu estava te falando, a profissional Elaine, não gosta de segmentar o paciente. Por quê? Na minha concepção, e eu sou, além de pélvica, eu sou RPGista, eu não atuo mais com RPG, mas atuei muitos anos, tá? E RPG, ele dá essa noção pra gente de que a gente é global, uma coisa não funciona sem a outra, uma coisa vai ligando a outra. Então, não adianta, por exemplo, quantas vezes o paciente chegou pra mim com uma reclamação de constipação. Normal, quase toda mulher é constipada, sim, né? Sim. E aí, uma constipação muito severa, muito grave, já tentei fibra, já tentei uma alimentação com nutricionista, já tentei... E aí, quando você vai ver, o problema não é intestinal. O problema é a musculatura do assoalho pélvico, que está tão tônica, está com... Como é que eu vou explicar? Está tão forte, está tão travada, está tão tensa, que na hora que ela vai evacuar, essa musculatura não relaxa e o cocô não sai. Então, o problema não é lá no intestino que não está funcionando bem. Às vezes, o problema é na musculatura que não está relaxando para esse cocô passar naturalmente. E aí, a importância desse trabalho, né? Exatamente. Então, assim, não dá pra gente segmentar. Vou até contar um caso interessante que aconteceu, não sei nem se eu convidei essa pessoa para assistir a live, não sei se ela tá aí. É um caso muito interessante que a gente ainda tá batalhando aí. Deixa eu ativar um pouquinho. Aqueles casos... Aqui. Tá, gente, aqueles casos que aparecem pode mandar. Desculpa. Se quiser alguma pergunta aí, pode mandar, tá bom? Pode falar. Então, por exemplo, eu peguei um caso, outro dia desse, que é um caso que eu estou batalhando muito, que ainda não está fechado, de uma paciente que tem dificuldade para urinar e que a gente não descobria o porquê dessa dificuldade para urinar, porque, teoricamente, os exames estavam todos ok, tinha uma bexiga muito grande, estava acumulando muito xixi e a gente não sabia o porquê. E aí, uma médica, mandei para uma médica amiga minha, eu falei, gente, tem alguma coisa errada, e a gente está chegando à conclusão que ela não consegue urinar. Ela tem 30 e poucos anos. Ela sofreu um acidente aos 9 anos de idade, operou a perna e ela ficou com limitação de movimento nessa perna. Foi uma cirurgia bem grosseira. Ela ficou com muita limitação e a gente chegou à conclusão de que o problema dela de não conseguir urinar é uma alteração de quadril.
é uma alteração de quadril. Na hora que fixaram a perna dela, de certa forma esse quadril está impedindo a passagem da urina. E aí, como é que você consegue segmentar um paciente desse? Se você não tiver um olhar global, se não tiver... Acho Não que tem como. alguém está Fala. mandando que não está conseguindo comentar, Renata. Não sei. Não, do que eu Eu não tô. consigo. É. A Aline falou orgulho dessa minha amiga, Elaine, profissional máxima. Ah, Não sei se. obrigada, amore. Ah, ela é linda. Não sei se é Então, ela. o que acontece? Não dá para a gente segmentar, né, o paciente. O paciente é uma coisa que é muito, muito global. Então, é importante que a gente cuide do assoalho pélvico, é importante que a gente conheça o nosso corpo, que é outra coisa que eu queria chamar muita atenção, depois se você quiser falar, é sobre o autoconhecimento, né, que a mulher eu acho que tem que ter. Nossa, demais. E essa coisa de parar de achar que dor é normal. E não é. Dor é um sinal de que seu corpo está te alertando. E graças a Deus a dor existe. Para nos avisar que tem algo de errado. E isso que é mais bacana. Sua mãe tá Ai, babando aqui em Nanda. você. Ai, então, a minha paciente, o meu caso complicado, mas que eu amo, tá aqui. Acabou de falar que ela tá aqui. O caso dela é complicado, mas a gente Então tá bom. resolve. Olha o que ela tá falando, gente. Assim, só vou replicar o que você tá falando mesmo. Então, assim, quando você tem um problema, tá? Que acontece a aderência, algumas restrições que perturbam a mobilidade de qualquer órgão envolvido, dali que a gente está falando, não dá para tratar a região isoladamente. Não dá para você olhar o paciente como a gente fala assim, um assoalho pélvico. Não, ele tem um problema de incontinência urinária, por exemplo. Não. Existem outros problemas que estão perturbando esse paciente, além da musculatura, além de outros fatores que pode. Olha só a importância dela, do que ela falou de. Quer dizer, ela tem uma alteração, ela não consegue urinar porque ela tem um bloqueio de ilíaco, é isso? Quadril, é isso? É quadril. Uhum, quadril. Quadril, um bloqueio de quadril, quer dizer, olha a importância disso. O corpo está alertando para ela, ó, que tem alguma coisa errada, que no caso dela, não sei se ela sente dor, mas pelo que você está falando, ela não consegue realmente urinar, né, direito. Talvez não seja dor, mas é uma dor que essa pessoa tem. A gente precisa cuidar, ficar de olho. É uma paciente jovem, né? Você imagina ela daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, se ela não cuidar disso. Então, existem os bloqueios da região lombar, tá? Bloqueio da região das pernas aqui, relacionada às restrições uterinas ali, tá? Além de distúrbios venosos, linfáticos da pelve, membros inferiores, quer dizer, as pitoses, quer dizer, o que é? O útero arriado, a bexiga arriada, que a gente falou aqui. Só estou fazendo uma revisão do que você está falando. Além disso, essas pessoas que têm esse problema, elas podem ter problema de infertilidade. Você sabia que essas mulheres podem ter dificuldade de engravidar por conta dessa dificuldade, dessa mobilidade, dessa restrição do quadril que está acontecendo ali? Você sabia que você pode ter dificuldade por conta disso? Você pode fazer N exames, mas existe um bloqueio muito maior do que você, às vezes, fazer um medicamento. Olha a importância disso. Quer dizer, então assim, a gente precisa realmente manipular essas regiões para poder entender quem é que está causando o problema. E daí a importância do autoconhecimento, né? De você saber assim, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Quando eu tinha 30 anos, eu não tinha esse problema. Quando eu tinha 15 anos, eu não tinha esse problema. Depois de um acidente, começou a acontecer esse problema. A gente está falando de acidente, mas eu estou falando assim de quadro emocional também. Eu pego muito quadro emocional quando a pessoa tem muita dor mesmo, principalmente na região de quadril, assoalho pélvico, enfim. Que às vezes é uma dor emocional. É uma dor emocional. Tá? Quando que começou a sua dor? A partir de um evento X, Y, Z. Então, você já sabe o que aconteceu. E a gente precisa cuidar disso. Daí a importância de você juntar os aspectos emocionais, a mobilidade do corpo, a nutrição. Quer dizer, aquela paciente que ela falou lá, quer dizer, tinha uma nutrição boa, mas também não conseguia evacuar por conta de uma alteração da musculatura pélvica ali. Olha a importância disso. Exatamente. Então, a mobilidade do corpo, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre o ciclo nosso ciclo menstrual aí, ciclo genital feminino.
Ou vários tubas e vambora. Tá, vamos lá. Seguinte, o ciclo menstrual, né, normal de toda mulher, ele é o número de dias entre uma menstruação e outra. Então, a gente conta do primeiro dia da menstruação até o dia antes da próxima menstruação. Esse é o nosso ciclo normal. Geralmente, ele dura entre 24 até 38 dias, normal, tá? Esse é um ciclo normal. É claro que a gente tem que levar em consideração que mulheres que usam... Eu tô lendo os comentários agora, eu tô vendo. Te dá a possibilidade de ver a doença como um todo. Exatamente. Então, o que acontece? É claro que mulheres que usam métodos métodos anticonceptivos ou DIU, esse ciclo ele pode ter alguma alteração por questões hormonais, tá? Mas o ciclo normal, ele vai durar aí entre 24 a 38 dias. O que eu vejo de muita anormalidade, né, nessa questão de ciclo menstrual, são as mulheres que reclamam do fluxo muito intenso, né, uma coisa fora do fisiológico e de muitas dores. E aí, que é a hora que a mulher tem que começar a investigação. Tem gente que desde a primeira menstruação, ela já fala pra você, poxa, desde a primeira vez que eu menstruei foi uma coisa absurda. Ter cólica é normal? Sim, claro, temos cólicas. Cólicas são as contrações que o nosso útero faz para a gente poder menstruar. Agora, quando essa cólica for algo que passa de um limite de dor, de um limiar de dor, opa, vamos ver se não tem nada errado. Alterações na intensidade de fluxo, né? O fluxo também, a menstruação ela vai depender muito de pessoa para pessoa, mas entre 3 a 7 dias, a gente tem uma pessoa que está com uma menstruação normal. Mas tem aquela pessoa que fala assim para você, poxa, eu passo 20 dias menstruada. Opa, abriu novamente um alerta de que tem alguma coisa que pode não estar em conformidade com o nosso fisiológico. Então, é a hora de procurar o médico, né? É o que eu falei lá no início. A mulher tem que parar de achar que tudo é normal. Então, viu que tem alguma coisa fora da normalidade? A dor está muito intensa. O fluxo está muito intenso. Irregularidade, né? Tem gente que fala que menstrua 2 vezes no mês, 3 vezes no mês. Já é um alerta de que pode existir algum problema. Na maioria das vezes, hormonal, né, problemas hormonais, ou no caso de algumas mulheres, a endometriose, que assim, hoje em dia se fala muito, né, de endometriose, é muito comum, não é uma doença nova, mas hoje em dia todo mundo tem endometriose. Não é uma doença nova, a endometriose é muito antiga, ela afeta muitas mulheres, só que as mulheres de antigamente conviviam, né, com isso. Elas conviviam com a dor, elas conviviam com o sangramento intenso, achando que aquilo era normal ou que não precisava de ter um certo cuidado. E é muito ligada em fertilidade, né? A endometriose. Sim, a endometriose normalmente é muito ligada. É importante que as pessoas fiquem atentas, porque tem gente que tem a endometriose já lá desde a primeira menstruação e não procura ajuda. A endometriose, ela pode sim causar infertilidade. Ela é muito comum. Para quem não entende, eu vou tentar explicar o que é a endometriose, tá? A endometriose, o que é isso? É quando o endométrio é uma mucosa que reveste a parede interna do útero, tá? A mucosa que a gente tem é normal. Só que a endometriose é quando essa mucosa, ela cresce fora do útero. Ela pode crescer fora, na parte pélvica, pode crescer no intestino, enfim, fora do útero ela cresce. E aí, com tudo isso, ela gera todos esses sintomas ruins, como uma dor muito intensa, um sangramento muito intenso, uma dor, que é aquela dor que a gente chama de baixo ventre, né? Aquela dor pélvica bem ali no pezinho da barriga, uma dor muito intensa. Ela pode causar infertilidade, ela pode causar dor a urinar, dor a evacuar, inclusive com sangramento, nos casos
mais graves. Então, é bom ficar sempre atento, porque a endometriose é uma coisa que, assim, dá para você controlar. Em alguns casos é cirúrgico, né? E aí o médico que vai definir qual é o caso de cada pessoa. Mas em alguns casos, o controle, inclusive, é feito com contraceptivo. E assim, geralmente... Você tá falando, Elaine, assim, normalmente uma endometriose um pouco mais avançada, mas só para você ter uma ideia, Sim. A endometriose, ela é silenciosa também. Aí ela vai crescendo, Exatamente. aí que ela vai te causando. Às vezes você já tem endometriose, você não sabe, porque acha uma cólica normal, e o fluxo vem Sim. intenso, e você acha que aquilo ali é normal. Então, só para você ter ideia, Exatamente. ela é silenciosa, né? E assim, por isso, desculpa, tem uma criancinha aqui, desculpa. O que acontece? Por isso é tão importante que toda mulher faça a sua visita de rotina ao seu ginecologista, fazer o seu periódico anualmente, né? Porque muitas vezes a gente pode ter algumas coisas e não saber. Vou dar um exemplo, por exemplo, das questões hormonais. Às vezes a gente pode ter desequilíbrios hormonais ao longo da vida, seja lá por estresse, por sobrecarga, enfim. A gente pode ter um desequilíbrio hormonal silencioso. Na verdade, nem tudo é silencioso, ele dá dicas, mas a gente nem percebe. Às vezes, por exemplo, você está com uma queda de cabelo absurda. Mas você nunca vai relacionar, por exemplo, a uma questão ginecológica, uma alteração hormonal. Você está com uma fraqueza de unha muito grande. Mas você vai relacionar um monte de coisas, menos as questões hormonais. Então, é importante que a mulher faça o seu periódico anualmente, para que ela possa estar acompanhando tanto as questões, né, de exames de toque, imagem, preventivo, mas que também possam estar acompanhando os seus hormônios, porque hoje a gente vê que, e hormônio, quando eu falo de hormônio, é algo que mexe muito com a gente, né? E com o nosso corpo de uma forma toda. Então, a mulher muitas vezes ela faz quase tudo, mas os hormônios ficam lá paradinhos e ninguém tá ali para poder dar uma olhada se tá tudo ok. Então, muito importante, tá? Pra gente ali Não, muito bacana. Pra gente ali na osteopatia, assim, a gente estava falando lá da endometriose, né? Enfim. E os ovários, né? E as tubas, elas também conseguem ter um padrão oculto de dor, né? Principalmente para as pernas ali, isquiático, né? Aquela dor ciática, né? As regiões que afetam mesmo os membros inferiores. E você acha que é algo relacionado eu faço fisioterapia, 20 sessões de fisioterapia por conta de uma dor lombar. Não, mas você tem problema no assoalho pélvico. Você tem problema de mobilidade e aí Exatamente. Eu vou entrar numa coisa que o Ricardo falou aí, eu trabalho com ele, a gente tem uma parceria muito boa. Hoje, a gente busca trabalhar uma fisioterapia bem integrativa. E quando a gente fala de fisioterapia integrativa, a gente passa a olhar o paciente realmente como um todo, e aí a gente começa também a fazer o trabalho de equipe multidisciplinar. Não adianta, eu sou fisioterapeuta pélvica, se você me falar qualquer coisa da sua área de osteopatia, eu vou viajar, porque não é a minha área. Então, vai chegar um momento que vai ter um paciente meu com problema pélvico, né, de assoalho pélvico, mas que na minha avaliação eu vou ver que ele tem um problema estrutural ósseo, e aí não adianta eu querer forçar uma barra e trabalhar a musculatura sem colocar essa parte óssea no lugar. Aí é a hora que eu vou mandar para você, olha, agora você vai, ou antes ou depois, você vai tratar essa parte estrutural para depois a gente tratar a parte muscular. Assim como a gente engloba outros profissionais. Hoje, na minha concepção, não existe mais um tratamento isolado. Não existe mais assim, eu faço fisioterapia. Não. Eu estou cuidando de mim, eu tenho o fisioterapeuta, eu tenho o nutricionista, eu tenho o psicólogo, dependendo de cada diagnóstico. Então, não dá mais para a gente trabalhar o paciente de uma forma só. Não adianta eu querer resolver sozinha o problema dele, é o mesmo que eu tentar resolver um problema de constipação sozinha. O paciente, ele pode sim ter um problema de assoalho pélvico, ele pode, claro, mas ele também pode ter um problema de alimentar. E eu não sou nutricionista, então é a hora que eu vou encaminhar para o nutricionista. Assim como eu tenho uma mulher que chega para mim com vaginismo, que é uma disfunção sexual, e que eu avalio, vejo que aquela musculatura está extremamente tensa. Eu vou trabalhar em cima daquela musculatura, mas se eu vejo que a causa daquilo é uma questão psicológica e emocional, é para o psicólogo que eu vou mandar.
Então, eu particularmente não gosto, não procuro trabalhar sozinha, porque eu acho que nós somos muito mais complexos do que a gente pensa, né? Eu trabalho fisioterapia pélvica, de resto, eu mando para quem entende. A gente fez uma live na semana passada com a nutricionista e a gente ficou falando de vários alimentos também que ajudam na progesterona, estrogênio, quer dizer que a gente tem bastante, né? Então, e a gente, às vezes, não coloca isso na nossa alimentação, né? A gente falou nessa live de ômega 6, de ômega 3, que são coisas que completam ali, que ajudam no tratamento, né? E aí a gente vai falar principalmente da mulher menopausada. A menopausa, por exemplo, ela causa um turbilhão de coisas numa mulher, né? E uma das coisas que pode ajudar, e muito uma mulher na menopausa, é a nutrição. Não adianta a mulher tentar escapar disso. Não adianta. O que pode ajudar, isso eu tô falando fora a reposição hormonal. Se a mulher não vai repor, né? Se chegou à conclusão de que não vai fazer uma reposição hormonal junto com o seu médico, existem alimentos propícios para fazer essa reposição. Então, não adianta, não tem escapatória, não adianta. Ah, não, estou no ginecologista acompanhando só a minha menopausa e estou sentindo lá meus calores, estou tendo meus problemas, mas hoje. Não. Tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter um acompanhamento de fisioterapia pélvica para essa mulher da menopausa, tem que ter um acompanhamento, muitas vezes, psicológico. E do ginecologista, né? Porque, para você ter ideia, a dor pélvica, ela também tem relação com apendicite, né? Diverticulite. Pode? Quer dizer, pode. Você acha que é alteração. Exatamente. Existem outros fatores, né, que causam uma disfunção nesse paciente. Eu queria que você falasse, a gente comentou um pouco sobre a disfunção sexual, principalmente você falou nas pacientes jovens e tudo. Eu gostaria que você comentasse e explicasse um pouquinho mais aí pra gente. Tá. O que acontece? Hoje em dia está muito comum a disfunção sexual na mulher. Nós temos basicamente assim que a gente fecha diagnóstico com 3 disfunções. Uma é a dispareunia. Tá? A dispareunia é a dor na relação sexual, é aquela mulher que vai ter relação com o seu parceiro e ela não consegue por dor. Ponto. Nós temos o vaginismo, que além de dor, essa paciente tem contrações involuntárias. O que é isso? É como se a musculatura do assoalho pélvico ficasse muito tensa e travasse. Ela faz contrações sem querer, né? E aí, além da dor, ela não consegue ter, de maneira alguma, a penetração. Porque, além de doer, esse canal não está fechado, por conta de contrações involuntárias. E nós temos a vulvodínia, que, além de dor, ela está mais localizada na região da vulva, não é na vagina, é mais na vulva. Para quem não sabe, a vulva é a parte de cima, né, da vagina. E essa mulher geralmente refere uma queimação muito grande, né, uma ardência nessa região, junto com a dor na relação sexual. Tá, Elaine, como é que isso acontece? Bom, todas 3 são de causas idiopáticas. O que é isso? Não tem uma causa conhecida. Não existe uma causa para isso. Hoje em dia, a maioria dos médicos relacionam a problemas emocionais. E aí, é uma coisa que eu gosto de falar muito para as minhas pacientes, porque como são nomes novos para elas, mas aí me falaram assim, relaxa, vai viajar que você fica relaxada. Não é bem assim. Não é coisa da cabeça da mulher, não é coisa que ela inventa, não. Começou sim, provavelmente por um problema emocional, um problema psicológico, uma ansiedade, que hoje em dia a gente está na era das doenças psicológicas, principalmente o transtorno de ansiedade. Começou aí, mas gerou um problema físico. Então ela pode fazer a viagem dos sonhos, ela pode sair com o Janequine hoje, ela pode querer fazer o que ela quiser, porque a musculatura não vai deixar, porque o problema físico já se instalou. Então não é uma coisa de só relaxa a mente que vai. Não, a musculatura já está prejudicada, ela precisa ser trabalhada para que ela possa conseguir voltar a ter relação novamente. É importante a gente falar que muitas mulheres também não falam, por uma questão até de constrangimento, sobre os abusos, os traumas, né? Então, a gente hoje tem muitas mulheres com disfunções sexuais que passaram por algum tipo de abuso ou por algum tipo de trauma. E aí entra um trabalho com um psicólogo
Mandam tomar um vinho pra relaxar. Carol, né? Carol, Isso. você falou tudo. Eu não queria dizer, mas assim, você falou tudo. Eu já ouvi inúmeras histórias sobre tomar vinho para relaxar, sobre trocar o marido, arrumar um amante, tudo isso porque era coisa da cabeça. E não é, gente, não é. É um problema, né? É sério. Eu costumo dizer que toda vez que eu recebo uma mulher com disfunção sexual, a minha vontade é de pegar, botar ela no colo e a gente chorar junto. Porque é algo que incomoda muito, é algo... vinho é clássico, é clássico mesmo. É clássico. E assim, só quem passa, só quem vive isso sabe o que é. É extremamente doloroso para uma mulher não conseguir ter relação. É extremamente... É deprimente para ela. Muitas dessas mulheres são casadas, muitas dessas mulheres têm um namorado e elas não conseguem. Então, assim, eu costumo dizer que as minhas pacientes de disfunção têm vontade de pegar no colo e a gente senta, vai chorar todo mundo junto, porque é muito, muito sofrido. Principalmente pelo preconceito que elas passam, por achar que é coisa da sua cabeça, nem sempre o parceiro vai entender. Por achar que, como as meninas falaram aí, é só tomar um vinho que relaxa. Ou então, muitas delas acham que já não gostam mais do parceiro e de alguma forma, elas acham que se separando e passando para um outro parceiro tudo vai mudar. É um sofrimento que só quem vive e quem convive com essas mulheres sabe o que é. É triste demais. É algo que, assim... E acaba que muitas delas ficam jogadas. Bota aqui. Os médicos têm uma visão medicamentosa, eles têm que aprender a encaminhar, com certeza, né? Paciente para tratamento nesses casos com fisioterapeuta e psicólogo, é isso aí. Exatamente, eu acho... De indicar mesmo, né? De falar assim, olha, você precisa Na verdade, disso, Renata, disso, né? eu vou te falar o que eu noto hoje. A gente ganhou um espaço muito grande com os médicos em relação à urina, tá? Então, para incontinência urinária, a fisioterapia pélvica é padrão ouro, tá? É nível A, tá? De evidência científica. Legal. Então, eles já sabem que incontinência urinária de esforço, grau 0, 1 até 2, fisioterapia. A própria Sociedade Internacional de Continência, ela recomenda, recomendação deles, né? Grau de evidência máximo. Uma profissional de saúde falou para prima paciente que o problema dela era o marido que era ruim na cama. Sugeriu que experimentasse outro. Aí você tem noção do que é isso na cabeça de uma mulher? Que já está horrível. Toda mexida. Então, é uma relação destruída, é uma família destruída. Exatamente, a gente acaba incluindo o parceiro no tratamento para aprender. Interessantíssimo. E quando se tem um parceiro... Quando a gente trata também na osteopatia, o ideal é que venha realmente o casal, né? Não dá para ser só um. Exatamente. Tem muito homem que não entende, tem muito homem que não é parceiro. Essa mulher se sente sozinha, essa mulher se sente isolada, essa mulher se sente mal, né? E aí, voltando no que eu estava falando, eu acho que a gente conseguiu um avanço muito grande, a gente tem um apoio muito grande dos médicos em relação à urina, que já é fato, em relação à parte fecal, que também já é grau de evidência nível A, porém, eu vejo ainda uma restrição muito grande em relação à saúde sexual, principalmente da mulher. Ainda não é vista como uma questão de saúde. Infelizmente, ainda é vista como uma questão de frescura, é vista como uma questão do que as próprias pessoas falaram, de que ela está precisando relaxar ou ela está precisando trocar o parceiro, né? E ainda não é visto como uma coisa muito séria. Mas quem está lá dentro de um consultório como eu estou e recebe essas mulheres aos prontos, sabe exatamente o que é. E aí entra uma coisa que eu acho importante falar, porque eu acho que a gente já está quase. Muitas das vezes, assim, essa mulher acho que tem vergonha, às vezes, de comentar muitas ali com o parceiro, né? Exatamente. Como eu sei que a gente já está perto de acabar, daqui a pouquinho, eu queria falar Eu queria falar uma coisa muito importante para as mulheres. A questão do autoconhecimento. Gente, pelo amor de Deus, a gente está em 2020, nós somos mulheres, nós somos independentes, nós conseguimos uma independência, e quando eu digo independência, total, independência emocional, independência financeira, independência na profissão, a gente
tem o direito de estar bem, de se sentir bem com nós mesmos, né? Então, é o que eu costumo dizer. Eu costumo dizer, que as mulheres, a época de dar prazer e não priorizar seu prazer. E aí, eu costumo falar exatamente isso para as minhas pacientes. A época da minha avó, da minha bisavó, já acabou, já passou. A época que a mulher, ela servia para reproduzir, acabou. Veja bem, Deus fez um pênis com 4.000 terminações nervosas na cabecinha dele. Só que ele fez uma vagina com clitóris com 8.000 terminações nervosas que só serve para dar prazer, mais nada. Se fosse para a mulher não ter prazer, a gente não teria clitóris. Então, a mulher, ela tem que passar a conhecer melhor seu corpo, a se dar o direito de se sentir bem, sentir prazer e buscar por isso. Então, quando isso for um problema, quando tiver dor, quando não conseguir ter relação, isso é um problema e que tem que buscar ajuda. Não é normal, não é comum e você não precisa passar por isso e viver dessa forma. Se nós temos uma região no nosso corpo que existe apenas para dar prazer, porque nós temos o direito de tê-lo. Então, segue até o meu conselho para as mulheres. Pelo amor de Deus, gente, se amem mais, se cuidem mais, se conheçam mais, né? É muito bonitinho quando lá na minha época, e eu não sou velha, voltando pro Edson, que eu nunca mais vou esquecer do Edson. Aí, ó, muita terminação nervosa que não são usadas. Exatamente. Você concorda que a gente nasceu para ter até mais prazer do que o homem? Se nós temos 8.000 e eles têm 4.000, nós nascemos para ter muito mais prazer que eles. E por que nós não estamos tendo? Né? Então, a verdade é que assim... Exatamente. A verdade é que a gente já passou daquela fase de que o menininho, o filhinho lá do casal, era bonitinho pegar no piruzinho e a menininha não pode tocar na vagina. A mulher, ela precisa se conhecer, pegar o espelhinho, olhar a sua vagina, ver como ela é. Muitas mulheres, e assim, é engraçado, mas é assustador, Renata. Muitas mulheres chegam no consultório e eu pergunto, você já teve um orgasmo? Ah, não sei, eu acho que já. Orgasmo não é uma coisa que se acha. Então você vê que a gente evoluiu, né, como mulher, mas o desconhecimento do nosso corpo ainda está aí, ainda continua. A mulher ainda se desconhece, ainda desconhece a sua fonte de prazer. E quando a gente fala de trauma e abuso, eu não estou falando somente de estupro. Eu estou falando de um trauma e abuso praticado pelo próprio marido, que talvez fez uma coisa que ela não gostava. Mas ela não foi capaz de dizer assim, eu não gosto, assim eu não quero, assim me machuca. Isso também gera um trauma. As pessoas veem o abuso só como um estuprador que te pegou na rua, um desconhecido, mas você pode ter um estupro não intencional do seu próprio marido. Às vezes ele está te fazendo... Como alguns homens conseguem negligenciar essas determinações. Ensinar e são muitos, não são poucos, não. Parte do seu corpo, conhecer é primordial. É os homens. É primordial, é primordial. Porque se eu perguntar para você, você vai saber me dizer se você tem uma boca grossa ou se a sua boca é fina. Se o seu pé é feio ou se o seu pé é bonito. Você vai saber me dizer se a sua sobrancelha já está caindo pelo ou não. Você sabe me dizer se o seu cabelo é do... Por que a vagina é diferente? Ela é parte do nosso corpo. Então a gente tem que conhecer, a gente tem que saber, até para que a gente possa ensinar para o parceiro também o que a gente gosta. E não gerar essas disfunções que estão cada vez mais comuns em pleno 2020, muitas vezes por total desconhecimento do próprio corpo. Então a mulher tem que se libertar disso. Eu acho que o autoconhecimento é tudo, né? Tudo, na verdade. É tudo. Você vai saber se tá ruim, se tá bom, se se tem alguma coisa errada com você, se não tem, né? Gente, a importância da saúde pélvica, tá? A gente tá falando aqui, então, ela compreende tratamento diferente de várias estruturas do corpo. Olha só o que ela tá falando, que sejam ligadas direta ou indiretamente. Então, a gente falou de pavimento pélvico, de região abdominal, dos músculos da lombar, do diafragma. Eu não falei do diafragma, o músculo respiratório, que faz com que as vísceras façam a mobilidade também. Olha a importância. E essas vísceras, veja bem,
Já vou pegar teu gancho. E essas vísceras bem trabalhadas, que aí é com você, né? Nessa parte de mobilização visceral, que eu sei que a osteopatia trabalha isso, ela pode, inclusive, alongar a musculatura do assoalho pélvico. Pode ajudar no alongamento do assoalho pélvico. Exatamente. Exatamente. Então, assim, Bacias, uma coisa não... olha a importância da fisioterapia e da osteopatia. Olha só para vocês terem uma ideia como elas se complementam, tá? E uma visão que abrange muito, aumenta, amplia ali. Se você tem um problema que você acha que é só isso aqui, às vezes é muito mais. É muito mais. Às vezes é uma bola de neve que você não está vendo, você não está percebendo. Você acha que é só um problema. Olha a importância da gente entender se tem alguma coisa errada e o que está errado. Ou o diagnóstico nosso ainda não está fechado, e aí você precisa realmente analisar outras possibilidades para você chegar num diagnóstico na origem da dor. Ela está falando de origem da dor, ela não está falando de tratar, eu tenho um problema de incontinência. Não, peraí. Qual é a origem dessa dor? Aonde realmente eu devo tratar, né? Alguém falou aqui, boa noite, muito boa essa live, parabéns, obrigada. Obrigada, gente. Mulheres que não se conhecem têm relações que alimentam o distúrbio sexual, por isso fingem tanto. Tem isso também, né? Sim. Que não conhecem as relações, né? É bem legal. Muito, muito. Então, eu queria que você fizesse a importância da avaliação global do indivíduo, né? As alterações posturais, alterações no nível da lombar, sacrílica, né? Que a gente falou, disfunções digestivas, mobilidade visceral, cicatriz, cara. A gente não falou de cicatriz. Você sabia que se você fizer uma cesariana, por exemplo, ela pode te causar também restrição, por exemplo? Uma aderência cicatricial de uma cirurgia dessa pode gerar inúmeros problemas. Inúmeros. Gente, minha mãe tá encantada. Beijo! Tinha que falar, senão ela morre. Queria que você fizesse suas considerações finais. Essas aderências mesmo fazem com que a gente também tenha dor. A gente está falando do assoalho pélvico, mas é dor em tudo quanto é lugar do corpo. Ela falou da importância também. Já falando de cicatriz, também pode ter uma disfunção da bexiga ali, de rim, ureter. Para começar rapidamente, toda a parte neurológica da bexiga e do intestino, ela sai da lombar. Então, se você tem um problema lombar, você pode gerar uma alteração neurológica na bexiga. Você pode gerar uma alteração neurológica no intestino. Faz suas considerações finais, nós temos 1 minuto e meio. Ai, meu Deus. Então, vamos lá. Vai. Bom, queria agradecer o convite. Renata, foi sensacional. Adorei aqui falar com você. Adorei a interação com o pessoal também, foi bem legal. Queria deixar um recadinho para as mulheres, para os homens e para as mulheres, porque meus meninos também, eu sempre falo, eu acho que eles são muito largados também. Então, um abraço a todo mundo. Gente, o mais importante, conheçam o seu corpo. O nosso corpo, ele é muito perfeito. Quem criou, né, seja lá qual for a religião de cada um, quem criou foi uma coisa muito perfeita. Então, o nosso corpo, ele fala, ele dá os sinais. Aprendam a entender o que o seu corpo fala para você. Sentiu dor? Não reclama da dor. Graças a Deus ela existe para te mostrar que você precisa ir ao médico ver o que está errado. Se ela não existisse, quando você fosse ao médico, já morreu. Né? Aí, Elaine, se você comer uma coisa... Muito obrigada aí. Muito obrigada mesmo. A gente vai ter que repetir essa live, só isso. Vai ser um prazer te receber aqui novamente. Agradeço muito a todos, foi muito bom, obrigada. Tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. O Ricardo acho que falou que a mulher dele obrigou ele a ver a live. Graças a Deus. Tem que obrigar mesmo. O pessoal gostou muito. Legal. Obrigada, gente, todo mundo. Top. Foi muito legal. Adorei, parabéns, isso aí. Obrigada, Elaine. Ah. Beijo, até a próxima. Obrigada, tudo de bom. Tchau, tchau. Amém, tchau.